Boa noite, pessoal, tudo bem? O nome desse canal é Money Talks. Eu criei esse canal para falar de assuntos relacionados a finanças. E esses dias agora eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre e tiveram muitas lições que me chamaram muita atenção nesse livro. E eu fiz aí um top list aí com umas 10 lições e eu vou falar resumidamente sobre isso. Eu estimulo a leitura desse livro para todo mundo. Eu acho que é muito instrutivo, faz você refletir bastante e pensar sobre como você vai administrar o seu dinheiro, como você pode fazer ele crescer, como você pode se tornar uma pessoa mais financeiramente inteligente. E aí, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele já começa falando uma coisa muito interessante que muitas pessoas que nós conhecemos, às vezes você, assim como eu, ainda estamos nessa situação, não é tão fácil sair, que é a corrida dos ratos. E o que é isso? É uma rotina que todo mundo tem todos os dias de acordar, trabalhar, chegar do seu trabalho, dormir, descansar, fazer qualquer coisa, no outro dia de manhã acordar, ir novamente para o seu trabalho, assim sucessivamente até que chegue sexta-feira ou o dia véspera de sua folga, você simplesmente folga, o mês vira, você paga suas contas e a vida segue nesse mesmo ritmo sempre, sempre, não varia. E o que acontece é que o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele explica que a gente precisa armar formas de sair dessa corrida dos ratos. E a forma da gente sair da corrida dos ratos é começar a se educar financeiramente, começar a entender que nós estamos trabalhando incessantemente para outras pessoas e a gente precisa arrumar formas da gente trabalhar para nós. É muito difícil até para mim compreender isso absolutamente, porque eu também sou um aprendiz, mas já começa a te dar uma reflexão sobre quais atitudes você precisa tomar, porque os gerenciadores do trabalho, eles vão sempre enriquecer mais que você que está trabalhando demais, entende? Seu chefe, gerente de banco, etc. Eles são os gerentes da ideia. E você é simplesmente um operário. E é isso que é a corrida dos ratos. E em cima dessa ideia de corrida dos ratos, a gente, principalmente além de nós, a gente pode pensar nas gerações futuras, que são nossos filhos, né? E se você parar para pensar sobre o raciocínio de que simplesmente mandar o seu filho para a escola, tirar notas boas, ser um excelente aluno, de repente isso não vai fazer dele ser uma pessoa rica no futuro ou uma pessoa inteligente financeiramente. Isso simplesmente vai fazer ele ser um operário muito bem qualificado. Parece meio contraditório até falar isso, que não é tão interessante ensinar o seu filho a ir para a escola, tirar boas notas e ser um excelente aluno, mas é uma coisa que nós precisamos refletir para os nossos filhos, que existem muitas formas de você ser inteligente e não simplesmente ser um inteligente super qualificado só, mas qualificado financeiramente também, com outras habilidades. A lição número 2 é que você não pode ser movido pelo seu medo e pela sua ganância. E essa parte é muito interessante porque ela entra na questão da nossa inteligência emocional. E essa parte do medo e da ganância explica bastante sobre por que a gente se mantém tanto tempo na corrida dos ratos. A gente se mantém tanto tempo na corrida dos ratos porque a gente tem medo, por exemplo, de no mês que vem não ter dinheiro para pagar nossas contas e continuar seguindo uma rotina normal e ter uma certa tranquilidade. E a ganância é outro ponto extremamente negativo que não faz a gente enriquecer porque ela faz a gente ter desejos que muitas vezes não estão compatíveis com as nossas condições, né? E é por isso que temos que ter cuidado. Cuidado com a forma que a gente pensa sobre nossos objetivos, sobre como nós somos realistas em relação às nossas escolhas, como nós somos realistas em relação às nossas emoções, tentar controlar nossas emoções o melhor possível, né? A lição 3 que eu vou listar aqui é que a gente precisa investir em educação financeira. Isso é vital para você começar a melhorar seu desempenho financeiro,
seu controle sobre as coisas que você quer adquirir, você pensar formas de adquirir as coisas que você almeja, e é através da inteligência financeira, não é se matando de trabalhar. E aí, já pulando para a quarta lição, que é a autoeducação. Você pode se autoeducar. Existem muitos recursos hoje em dia, tem N canais aí que falam sobre como você pode ganhar mais grana, sobre como você pode criar meios de ter renda extra, como você pode sair das dívidas, que é uma coisa muito importante também. Antes de mais nada, é preciso que você tenha um controle e não seja uma pessoa. Tente não ser uma pessoa endividada, porque o endividamento ele te impede de investir, entendeu? E de adquirir as coisas com mais tranquilidade. Você precisa trabalhar para aprender. Você não precisa trabalhar simplesmente por trabalhar. Se você pensar que você trabalha para aprender, muitas vezes você pode até trocar de emprego, talvez até contraditoriamente para um emprego que te remunere menos, mas de repente um emprego que vai te ensinar muitas coisas. Por exemplo, ele fala no livro sobre um caso de que hipoteticamente você seja tímido. Então você arrumou um emprego de vendas. Você vai ser obrigado a interagir com N pessoas, você vai ser obrigado a fazer com que seu cérebro se adapte àquela nova situação. E você vai passar a ter um domínio da sua fala, você vai passar a ter um domínio melhor do controle que você tem em relação ao contato externo, caso seja sua dificuldade, né? Outra coisa muito importante que ele fala é que, assim, nós temos muito medo dos riscos. Eu falo por mim mesmo, eu morro de medo de risco. Faz parte do meu perfil de sempre, mas como eu comecei nessa caminhada de me educar financeiramente por agora, eu acredito que muitas pessoas vão compartilhar do mesmo sentimento que eu, mas a ideia é a gente tentar superar esse desafio. Mas como a gente supera esse desafio do medo dos riscos? A gente supera esse desafio tentando se qualificar em relação a assuntos financeiros, a assuntos de investimentos, tentar ler bastante sobre isso. E, inclusive, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu indico muito fortemente essa leitura do Pai Rico, Pai Pobre. Eu acredito que isso deveria ser a leitura obrigatória nas escolas, inclusive, porque a educação financeira poderia estar mudando a realidade do nosso país num momento como esse que a gente está agora. Nossos políticos não têm tanta inteligência financeira assim, se for parar para pensar, porque senão nosso país não estaria nessa situação com problema de previdência, etc. Né? Mas isso é um detalhe. O caminho, lição 6, o caminho para ser rico é longo, é muito longo. Mas você precisa se manter firme nas ideias que te fizeram querer chegar a um determinado objetivo. E aí, de repente, você pode criar uma lista sobre os motivos que te fazem querer melhorar a sua condição financeira, ser mais rico. E aí você pensa, por exemplo, eu quero ter condição de ter uma casa num bairro mais legal, quero ter condição de pagar mais pela educação dos meus filhos, para a minha própria educação, etc. Fazer uma lista afirmativa sobre as coisas que te motivam a querer ter uma melhor condição financeira. Lição 7 fala sobre preguiça e arrogância. A preguiça ela está relacionada ao fato de que você não pode querer correr dos desafios que são apresentados para você. Você, por exemplo, quer comprar uma ação, que é um assunto ainda difícil para mim, para muitas pessoas, porque você precisa analisar muito bem. Você precisa analisar muito bem como que você vai fazer isso. Você pode fazer isso através de corretores, tudo bem, beleza, mas você também pode fazer isso de forma independente, através dos home brokers, né, que são aquelas plataformas onde você vê os códigos das ações e tal, mas não é simplesmente você comprar. Por isso eu falo sobre a questão da preguiça, porque você precisa analisar o que você está comprando, você precisa ver os valores realmente que importam naquilo ali, porque o próprio Robert Kiyosaki fala que a gente precisa olhar para valores intrínsecos e não simplesmente para valores financeiros, porque senão você se desespera. É por isso que muitas pessoas compram uma ação em alta,
e começa a cair, a pessoa desespera e vende, entende? Então, preguiça de analisar aquilo com mais calma, e isso faz também com que a pessoa seja mais ignorante financeiramente, né? E a pessoa também não pode ter arrogância de querer achar que já sabe. Eu acho que a gente ser aprendiz é sempre bom. É bom a gente ser aprendiz. Sempre humilde, sempre aprendiz. Principalmente sobre questões relacionadas à grana. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter uma leitura que vai poder te ensinar alguma coisa. E aí a lição 8 é você pensar que a partir de agora você precisa sempre raciocinar sobre coisas que vão trazer dinheiro para o seu bolso. Coisas que você vai pôr seu dinheiro lá, mas de alguma forma elas vão te dar um retorno financeiro. Essas coisas que você investiu vão te dar retorno financeiro sem você precisar mexer com elas. E essas coisas que vão fazer essa. Não é uma mágica, não, porque a coisa é demorada, mas essas coisas que vão te trazer esse retorno se chamam ativos. Quando você investe no ativo, o dinheiro volta para você de alguma forma. Não vai voltar magicamente, mas com o tempo você vai investindo em ativos de forma que o seu trabalho ele vai ser a sua forma principal de renda para você pagar suas contas, se manter, mas os seus ativos vão te enriquecer ao longo do tempo. E, e aí você precisa evitar comprar passivos. Os passivos tiram dinheiro de você. O que são passivos? Um carro. Carro, de repente, pode ser um ativo. Mas se você comprar ele simplesmente para passear, simplesmente para, por exemplo, só sua necessidade de ego mesmo, ele se torna um passivo. De repente, um carro que não tem uma outra função além dele ser seu meio de transporte, ele só vai te dar despesa com manutenção, impostos, etc. Mas se você compra um carro, por exemplo, que de repente dá para você rodar em aplicativo, talvez ele pode se tornar um ativo, te trazendo renda extra, se pensar por esse prisma. E aí você deve fugir da ideia de passivos. Comprar coisas supérfluas sem necessidade simplesmente porque você deseja. Controlar seus impulsos emocionais. E aí, pessoal, lição 9. Profissão paga suas contas. Seus negócios vão te fazer enriquecer. Seus negócios são seus ativos. Você precisa pensar nos seus ativos para você ter uma renda melhor. E finalmente, a lição 10, que para mim ainda é muito complexa, mas vamos estudando e procurando melhorar o entendimento sobre isso, que é você aprender formas legais de pagar menos impostos. Sobre os investimentos que você faz. Não são tantos não, mas tem alguns investimentos que eles são isentos de imposto de renda, por exemplo. Tem Tem LCIs que são isentos de imposto de renda e alguns outros. Mas vou deixar isso para outro vídeo porque o vídeo está muito grande. Mas é pensar sobre essas formas. Eu acho que juntar tudo isso te faz ter um apuramento melhor. E aí, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Vamos estudando junto aí. Eu acho que todo mundo tem algo muito positivo para acrescentar um para o outro essa ideia de tecnologia atualmente aí, de troca de conhecimento e tudo mais. Valeu, um abração para todo mundo, até a próxima.